Olá, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu vou dar continuidade à minha meditação na carta de Judas. Judas, que era irmão de Tiago e ambos meio-irmão de Jesus, porque os dois eram filhos de Maria com José. E Jesus era filho de Maria através da obra do Espírito Santo. Hoje eu vou meditar a partir do versículo 8. Eu meditei já até o versículo 7. Eu falei sobre a história da apostasia e agora eu vou trazer uma descrição com relação ao perfil dos pastores que apostataram da fé. E a partir do versículo 8 traz aqui um perfil destes homens. O versículo 8, ele já começa assim: da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Ele começa aqui que estes homens, eles viviam, estes mestres ou estes pastores que apostataram da fé, mas que estavam infiltrados no seio ou no meio da igreja. E Judas, ele faz um alerta que estes homens, mestres, pastores, eles eram sonhadores, aquelas pessoas que vivem fora da realidade, que vivem de sonhos, e que estes sonhos que eles vivem, eles alimentam a sua própria carne. Este sonho que eles têm servem para alimentar os desejos da sua carne, e eles rejeitam autoridades e difamam seres celestes. Depois ele vai justificar aqui os seres celestes, mas ele fala aqui que rejeitam as autoridades. Nós sabemos que nós temos a autoridade da igreja e temos a autoridade do Estado, e ambas as autoridades, elas foram constituídas por Deus. Toda autoridade, ela foi constituída por Deus, pois Deus é soberano e tudo está sob o que? O seu domínio. Então as leis do Estado, desde que elas não fiquem acima da lei do Senhor, que ela seja superior ao que está escrito aqui dentro da palavra dele, estas leis, ou estes homens que foram colocados no poder para legislar, eles foram colocados ou permitidos que fossem colocados por Deus. Eles estão ali porque Deus permitiu. E ele diz aqui que estes homens, eles rejeitam as autoridades. Inclusive autoridades aqui ele coloca no plural, porque eles não respeitam nem a autoridade da igreja, porque ela foi constituída por Deus também, e também eles rejeitam as autoridades seculares. Então são homens sonhadores que vivem de sonhos, e esses sonhos são desejos carnais que alimentam a eles próprios. Eles rejeitam a autoridade e difamam. Difamar é falar algo contra a boa fama de alguém, ou falar contra a pessoa,
falar algo contra a pessoa que não deveria de alguma maneira ser falado. Ainda que a pessoa seja má, ainda que a pessoa não preste diante da sociedade, mas jamais eu devo abrir a minha boca para difamar ou para divulgar a fama desta pessoa. Mas que eu, como cristão, jamais possa abrir a minha boca para falar mal dessas pessoas. Ainda que realmente o seu perfil seja condizente que alguém fale mal dele, mas jamais, como cristãos, devemos abrir as nossas bocas para falar mal de alguém. Ele prossegue então no versículo 8. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa, uma injúria, contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Nós não sabemos praticamente quase nada sobre o pós-morte de Moisés. Sabemos lá em Deuteronômio que quando ele morreu, Deus o sepultou e escondeu o seu corpo. Isso faz parte da soberania de Deus. Ele não revelar para nenhum ser humano onde é que ele colocou o seu corpo. O fato é que Moisés morreu. Agora, onde Deus tenha colocado o seu corpo, isso não compete a nós ficarmos especulando a este respeito. Mas Judas ele traz esse pequeno detalhe, que quando o arcanjo Miguel ele veio disputar, com certeza ele foi enviado por Deus para disputar ali com relação ao corpo de Moisés, porque talvez o diabo, claro, o diabo sabendo onde que Deus o havia colocado, lá diz que ninguém sabia, mas ninguém no que se diz respeito aos seres humanos. Mas no mundo espiritual, talvez o diabo ficou sabendo onde é que ele fora colocado. O fato é que ele estava disputando a respeito do corpo de Moisés. Se ele não soubesse onde é que o corpo de Moisés tivesse sido colocado, ele não estaria disputando nada. Se ele estava disputando, é porque, logicamente, ele saberia onde estaria este corpo. E eu não sei por que Satanás reivindicava o corpo de Moisés. Não sei. Será porque ele matou um egípcio? Ele era um assassino? Não sabemos. Não devemos especular onde a Bíblia não é clara em suas declarações. O fato é que Judas registra que Satanás ele disputava, o arcanjo Miguel com o diabo disputava a respeito do corpo de Moisés. E quando, com certeza, Deus enviou ali o arcanjo, o anjo do Senhor, este anjo magnífico que está a serviço do Deus Todo-Poderoso, ele não chegou ali, ele não abriu a boca para difamar ou para injuriar o diabo. Sabemos que Satanás ele já é um ser angelical condenado por Deus, mas jamais devemos abrir a nossa boca para injuriar, para difamar um ser espiritual. Até porque ele está bem acima da nossa dimensão, um ser já condenado por Deus, mas jamais devemos abrir a nossa boca para falar algo injurioso, algo que difame este ser espiritual. A declaração de Miguel ela foi bem sintética, foi objetiva. O Senhor te repreenda. Ele estava usando o nome do Deus Todo-Poderoso para repreender Satanás. Satanás, o Senhor te repreenda. Então a única coisa que Jesus disse para quando expulsarmos os demônios é: em nome de Jesus, sai, mais nada. E o versículo 10, ele prossegue: todavia, ele traz o relato a respeito da disputa aqui do corpo de Moisés. Todavia, esses tais, quem que eram esses tais? Eram os mestres apóstatas, esses homens que apostataram da fé. Todavia, estes tais difamam tudo
o que não entendem. Então eles não sabem como funciona o mundo espiritual, como funcionam as coisas, como funciona todo o processo que Deus estabeleceu com a sua própria soberania. Eles não sabem disso e eles fazem o quê? Eles difamam tudo. O que não entendem. E as coisas que entendem por instinto. E aquelas coisas que realmente eles acham que entendem, eles falam por instinto. Como animais irracionais. Ele fala aqui como, ele faz a comparação. Por instinto, e essas coisas que entendem por instinto. Como animais irracionais. Animais irracionais que não pensam. Os animais racionais, eles não pensam para agir. Eles agem por instinto, de acordo com a sua própria natureza que ele foi criado. Então estes homens, eles falavam de algo sem pensar. Eles não pensavam para falar. Por isso que coloquei como animais irracionais. Nessas coisas se corrompem. Então, agindo dessa forma, eles estavam se corrompendo. E agora, aqui para encerrar a minha meditação, neste dia, o versículo 11, ele fala um juízo. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, e buscando o lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Então, ele usa 3 pessoas do Antigo Testamento para ilustrar o perfil destes mestres que apostataram da fé. 3 pessoas para ilustrar esse perfil. Ele usa Caim, Balaão e Corá. Primeiro ele usa a figura de Caim. Caim é aquele que, lá no início da humanidade, ele foi e levou um sacrifício para Deus, juntamente com o seu irmão Abel. O sacrifício de Abel, ele foi aceito, e o sacrifício de Caim, ele não foi aceito. O fato é que Deus ainda disse para Caim: se bem fizeres, não terá aceitação para ti? E diz o texto que: e atentou Deus Abel e para a sua oferta. Primeiro Deus atentou para Abel e consequentemente para a oferta. Primeiro Deus olha para o ofertante, depois para a oferta que ele está trazendo. Agora veja bem Caim. É o personagem que Judas usa para ilustrar esse perfil. Primeiro personagem. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Então Deus olhou primeiro para o interior de Caim, para o íntimo de Caim. Primeiro ele olhou para o coração do ofertante. Se o coração do ofertante estava propício, com certeza ele aceitaria a sua oferta. Então, diz lá que e para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Então eu vejo aqui a primeira coisa é Caim, que Deus ele não aceitou a oferta de Caim. Depois ele fala sobre, então esse é o caminho de Caim, o caminho da religiosidade. Depois tem o buscando o lucro, ou buscando o dinheiro, caíram no erro de Balaão. Balaão é aquele profeta que fora chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, que tinha saído do Egito
e que estava indo em direção à terra prometida e que deveria passar pelos territórios do rei chamado Balaque. E Balaque ficou com medo do povo de Israel. Então ele chamou o profeta, o vidente, Balaão, para amaldiçoar o povo. O fato é, não vou ser extenso, vou resumir, o fato é que Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo, porque o povo de Israel era um povo abençoado por Deus, era o povo da promessa. Mas diz a palavra de Deus que Balaão ensinou a Balaque a lançar tropeço no caminho, colocar tropeços no caminho dos filhos de Israel, para que eles pecassem contra Deus. Com certeza Balaão disse: olha, Deus tem um carinho muito especial para com este povo de Israel. Ele ama este povo são seus filhos. Deus tem uma promessa para com eles. Mas se este povo pecar contra Deus, o próprio Deus que os ama destruirá eles. E isso foi o que Balaque fez. Ele colocou com certeza as suas donzelas e colocou o seu povo para misturar com o povo de Israel. E nessa mistura, alguns dos filhos de Israel se apaixonaram pelas filhas ali do reino de Balaque, e essas donzelas convidaram os filhos de Israel para fazerem sacrifícios aos seus deuses. Isto automaticamente provocou a ira do Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? Deus puniu severamente os filhos de Israel, mas também puniu a Balaão. Por que Balaão fez isso? Para receber dinheiro. Porque quando Balaque ele mandou os seus súditos irem até Balaão, trazê-lo até a sua presença, ele vai te recompensar. Então ele veio de olho na recompensa, no dinheiro de Balaque. Por isso que Judas fala que mais um perfil destes mestres que apostataram da fé, que estava no seio da igreja. Primeiro, eles eram mestres religiosos. É o caminho de Caim. Depois, eles estavam interessados no dinheiro da igreja. Somente no dinheiro da igreja. Eles estavam buscando lucro e caíram no erro de Balaão. E depois, eles foram destruídos na rebelião de Corá. Corá, ele fazia parte ali do povo de Israel, só que ele rejeitou a liderança de Moisés. Ele rebeliou contra a liderança de Moisés. Só que ele não sabia que Deus que tinha constituído Moisés como líder do seu povo. E automaticamente, quando Corá ele se rebeliou contra Moisés, ele estava rebeliando contra o próprio Deus. Por isso a terra abriu e eles foram, Corá juntamente com as suas famílias e as pessoas que estavam juntamente com Corá, eles foram, a terra abriu e eles foram engolidos, em sinal de juízo de Deus contra eles. Porque eles rebeliaram contra a direção, contra a liderança de Moisés, e automaticamente eles estavam se rebelando contra o próprio Deus. Por isso eles foram julgados. Então nós vemos aqui a descrição desses mestres que apostataram da fé ali nos dias de Judas. Primeiro, eles eram religiosos, como Caim, que ofereceu um sacrifício com os frutos da terra. Até porque Deus, no início, ele vestiu o homem de peles de animais, apontando o seguinte, que para purificação
de pecados, o homem ele deveria sacrificar um animal. Os pecados seriam cobertos mediante o sacrifício de um animal. Derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos... Deveria haver derramamento de sangue. E Caim, ele procurou fazer isso com as suas próprias forças, com seus próprios recursos, apresentando o fruto da terra. Isso apontando para religiosidade. Religiosidade, ela não agrada a Deus. Então esse é o caminho de Caim. É o caminho da religiosidade. Depois ele fala que o perfil destes mestres que apostataram, que estavam no seio da igreja, é que eles visavam o lucro ou visavam o dinheiro. E depois é que ele fala aqui da rebelião de Corá, é que eles não aceitavam a liderança. Eles não se sujeitavam à liderança da igreja daquela época. Eles não se submetiam à liderança daquela época. Eles eram rebeldes. Mas que, trazendo esses três perfis aqui de homens do Antigo Testamento, Judas estava deixando bem claro que no futuro bem próximo eles seriam julgados da mesma forma como estes homens do passado eles foram julgados. A descendência de Caim, ela sucumbiu com o dilúvio que veio. Balaão, ele foi morto à espada, foi julgado pelo Senhor. E Corá, a terra se abriu e eles desceram. Um sinal de juízo de Deus contra eles. Pense nisso. Continuaremos essa meditação no próximo vídeo. No próximo eu estarei meditando a partir do versículo 12. Até lá, que Cristo o abençoe poderosamente. Amém.